12, o Brasil urbano. Bom, vamos lá então. Bom, espero que o material esteja espelhado para vocês aí. Bom, pessoal, já temos aí uma primeira imagem, tá? Que é a cidade de Brasília, o Planalto Central, tá? E a esplanada dos ministérios, onde fica o poder central do país. Bom, neste módulo serão abordadas as características da urbanização do Brasil em escala nacional e regional. Serão analisadas suas origens e as transformações pelas quais a urbanização passou ao longo do tempo, bem como os processos atuais de metropolização e constituição de redes urbanas. Bom dia ao pessoal que chegou agora aí. Bom, vamos continuar. Bom, pessoal que chegou agora aí, módulo 12, Brasil Urbano, tá? Peço para que vocês visualizem essa imagem aí, tá? Da esplanada dos ministérios e pergunto a vocês. Ao observar esta vista parcial de Brasília, que impressão você tem sobre essa cidade? Que semelhanças e diferenças você identifica entre Brasília e as outras grandes cidades brasileiras? Respondam para mim aí, pessoal. Brasília aparenta aí ser uma grande metrópole construída há pouco tempo, né? E dá para ver ainda um resquício da vegetação verde. Perfeitamente. Brasília é uma cidade relativamente jovem, tá? Ela tem pouco mais de 60 anos. Além disso, pessoal, o que mais vocês puderam notar visualizando aí parcialmente a cidade de Brasília? Algum dado a mais que vocês puderam coletar aí em relação a... Algumas rodovias, professor. Algumas rodovias bem construídas ali. Sim, mas vamos lá, vamos pensar um pouco mais. Em relação à urbanização, vocês puderam conferir algo mais? Parece ser uma cidade bem menos urbanizada. Menos urbanizada? Sim. Bom, pessoal, Brasília, o que a diferencia, no caso do Brasil, em relação às outras grandes cidades brasileiras, é que ela foi uma cidade projetada. Toda essa área que vocês estão vendo aqui do Planalto Central, não as periferias que vocês podem ver ao fundo, tá? Estou falando especificamente essa área aqui, o núcleo de Brasília. Tudo isso aí foi projetado, foi tirado do zero. O que você não vê nas outras cidades, nas outras grandes ou médias cidades brasileiras que foram crescendo de acordo com a expansão da época, tá? Não houve planejamento. Já Brasília, tudo isso aí foi planejado do zero, tá? Essa é a principal diferença. Bom, vamos em frente. Urbanização brasileira. Os resultados do censo de 2010 comprovaram que o Brasil está cada vez mais urbano. Na primeira década do século XXI, a diminuição do número de habitantes na área rural foi de 0,65% ao ano, que representa uma perda dessa área de aproximadamente 2 milhões de indivíduos. Os motivos principais disso foram a industrialização do país e a busca das pessoas por melhores condições de vida. Causas da acentuada migração do campo para a cidade, que vem ocorrendo principalmente a partir das décadas de 60 e 70. O estudo do processo de urbanização do país, do crescimento e das principais características de rede urbana, permite compreender o Brasil contemporâneo, por meio das ações do passado, das tomadas de decisões do presente e de como elas podem afetar o futuro do país. Por isso, analisar os principais problemas da atualidade e projetar os desafios urbanos futuros tornam-se um caminho fundamental para a definição de políticas públicas eficazes e coerentes que vão permitir ao país superar os atuais entraves e planejar de forma sustentável o futuro das cidades brasileiras. Então, logo de cara, a gente percebe que o Brasil ele nem sempre foi, tá, principalmente
na primeira metade do século XX, um país de características urbanas. Ele era majoritariamente rural, e esse processo, assim como em outros países também de características de países em desenvolvimento, tem essa característica de meio rural, tá? Para depois migrar para o processo urbano. Bom, a paisagem do rural para o urbano. Uma sociedade é considerada urbana quando a população das cidades supera a do campo. Isso ocorre devido principalmente à migração campo-cidade, como também à chegada de imigrantes que se instalam nas cidades, entre outras razões. Algumas das principais cidades brasileiras localizavam-se no litoral, constituindo-se espontaneamente dos núcleos coloniais iniciais de povoamento, por conta da característica do tipo de colônia que tivemos aqui, que era do modelo português, tá? Que não era de adentrar muito ao território e se fixar mais, tá, nas áreas portuárias, nas áreas litorâneas, até porque os portugueses não possuíam um contingente, tá, de homens suficiente para avançar dentro dos territórios e, com isso, colonizar rapidamente essas áreas. Então, a gente vai até hoje, tá, ter uma maior parte da população brasileira habitando as cidades litorâneas, resquício do modelo de colonização português. Bom, outras originaram-se de pontos de apoio para tropeiros que se aventuraram para o interior, como cidades do Vale do Paraíba, aqui no oeste do Rio de Janeiro, a cidade paulista de Sorocaba, as cidades paranaenses de Castro e Ponta Grossa, e sul rio-grandense de Passo Fundo. Existem também as cidades planejadas, ou seja, construídas com base em um plano direto, ou diretor, como é o caso de algumas capitais. Teresina, fundada em 1851, Aracaju, fundada em 1858, Belo Horizonte, em 1898, Goiânia, em 1937. A capital do país, Brasília, inaugurada em 1960, e Palmas, Tocantins, inaugurada em 1990, são os exemplos aí mais jovens de cidades planejadas. Durante o período colonial, a população residente em núcleos urbanos representava apenas pouco mais de 6% do total. Até meados do século XIX, o crescimento das cidades do Brasil ocorria essencialmente pelo aumento do crescimento vegetativo, ou seja, o crescimento populacional. No final do século XIX, a chegada de imigrantes ao Brasil influiu no aumento da população urbana, embora a maioria dos estrangeiros tivesse vindo para substituir os escravos na agricultura. Muitos imigrantes fixaram-se nos centros urbanos, contribuindo como mão de obra nas fábricas que aqui se instalavam. Todavia, o período de urbanização mais intenso da história brasileira deu-se no século XX, após a crise de 29, a crise da Bolsa de Valores de Nova York, teve um impacto a nível mundial. Um grande avanço da atividade industrial, principalmente em São Paulo, acentuou a necessidade de mão de obra urbana para as indústrias. Além da migração do campo para as cidades do entorno, formou-se um importante fluxo de migração de habitantes da região Nordeste para o Sudeste, atraídos por oportunidades de emprego e por uma expectativa de melhoria nas condições de vida. A partir da década de 40, a urbanização brasileira intensificou-se drasticamente, por causa, sobretudo, do incremento da política industrial de substituição de importações, da modernização da agricultura e da expansão das fronteiras agrícolas, acompanhados pela redução da taxa de mortalidade. Então, você vai ter uma modernização dessa agricultura, menos pessoas seria necessário trabalhar no campo, tá? Então, essas pessoas ficando sem o emprego do campo, elas começam a migrar para as cidades e começam a fervilhar com a expansão das grandes indústrias e também a vinda do capital internacional, das transnacionais para o Brasil. Na década de 40, o percentual de habitantes das cidades era de cerca de 31,2%, enquanto já na década de 60, 20 anos depois, esse número mais que dobra. Em 1970, pela primeira vez na história demográfica brasileira, os dados revelaram que a população urbana havia atingido aproximadamente 56% do total nacional, ultrapassando a rural. Vamos observar aqui nos mapas a seguir a distribuição da população urbana entre 1940 e 2000. Percebam aí que o número, tá, de cidades, o número de populações no litoral brasileiro é bem característico daquilo que a gente viu no texto, tá, sobre o modelo de colonização portuguesa, ou seja, as maiores cidades próximas ao litoral.
Esse contingente ainda vai continuar, tá, ao longo aí dos anos 2000, mas o crescimento para o interior ele se acentuou de forma drástica, muito porque as cidades litorâneas, as grandes cidades, já não comportavam mais esse contingente populacional e também por conta de incentivos fiscais do governo brasileiro para que fábricas migrassem, né, para o interior do Brasil. Isso também fez com que as cidades do interior crescessem. É um crescimento bem significativo e expansivo num período aí de 60 anos. Pessoal, dúvidas até o momento? Querem destacar algo? Vamos Negativo. lá. Negativo? Ok, então vamos em frente. Redes e hierarquia urbana no Brasil. O conhecimento da distribuição dos artefatos fixos, rodovias, hospitais, escolas, aeroportos, portos, comércio e serviços, e dos fluxos de pessoas, mercadorias, informações e capitais é fundamental para compreender a dimensão da rede urbana brasileira. Por meio do conjunto desses elementos, as cidades se interrelacionam e os poderes público e privado podem planejar a distribuição dos diferentes investimentos sociais ou produtivos do território brasileiro. O estudo intitulado Regiões de Influência das Cidades de 2007, do IBGE, buscou classificar as cidades por meio de critérios como gestão do território, avaliando o nível de centralidade dos poderes públicos, executivo e judiciário no âmbito federal, a centralidade empresarial e a disponibilidade de equipamentos e serviços. Esses elementos permitiram a definição das áreas de influência de cidades no território brasileiro e sua articulação em redes. O IBGE hierarquiza as cidades brasileiras segundo 6 grandes níveis: grande metrópole nacional, metrópole, capital regional, centro subregional e centro de zona. Os 3 últimos são ainda subdivididos em outros níveis, como poderemos ver no mapa a seguir. Então, temos aqui as regiões de influência, tá? As principais capitais brasileiras: Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, tá? Cada uma divididas aí em hierarquias dos centros urbanos. Os losangos, em vermelho, bem destacados aqui, são as principais áreas, tá, de influência desse tipo de hierarquia do centro urbano. As principais aí: Brasília, obviamente, como capital federal, e os 2 maiores parques industriais do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. Aí nós começamos a perceber, tá, o desenvolvimento de cidades que até então não se destacavam tanto assim. Podemos citar aí Porto Alegre, Curitiba, Goiânia, Aracaju, cidades do Nordeste, tá? E algumas menores também divididas por centro ou zona, tá? Centro-sul regional ou capital regional. Então, vamos adiante. Áreas e regiões metropolitanas. As áreas metropolitanas constituem-se em grandes concentrações urbanas que ultrapassam os limites de seus municípios, causando a junção deles. No Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, precisamente, nós temos aí praticamente a junção do grande município do Rio de Janeiro com prefeituras e municípios que também se expandiram ao longo do tempo e acabaram quase que se entrelaçando com a cidade principal. Nós podemos citar o município de Itaguaí e os municípios da Baixada Fluminense, como Magé, Duque de Caxias, São João de Meriti, tá? Por aí vai. Também temos aí quase que a congregação da cidade de Niterói, tá? Que era uma cidade satélite da cidade do Rio de Janeiro, hoje se tornou aí um grande polo, uma grande metrópole junto com o Rio de Janeiro. Bom, esse fenômeno é caracterizado pela conurbação. Guardem bem esse nome. De aglomerados urbanos, ou seja, pela formação de um conjunto de cidades interligadas e contíguas. Então, futuramente, se tiver ali, para que vocês descrevam o fenômeno da conurbação na prova, é justamente essa interligação entre uma metrópole principal e os municípios que antes ficavam mais afastados, ok? Pela conurbação, áreas antes isoladas passam a fazer parte da metrópole. O fenômeno metropolitano forma espaços com forte dinamismo econômico e social que se manifestam independentemente de decisões político-administrativas. Ou seja, às vezes, por mais que se controle
tem de se controlar o crescimento urbano, ele acontece de tal forma que acabam interligando as cidades. Quando o governo dos estados reconhece legalmente a existência desses conglomerados urbanos, institui-se as regiões metropolitanas. A definição de uma região metropolitana depende, portanto, de decisões políticas definidas por lei específica para tal fim e tem como objetivo organizar e promover a integração do planejamento e da execução de funções públicas de interesse comum a todos os municípios que a integram, como saneamento básico, a rede de transporte e o uso do solo urbano. Pergunto a vocês, por que é importante que o poder público ele fique sempre de olho nesse processo de conurbação, ou seja, nesse processo de interligação das cidades que vem crescendo cada vez mais? Por quê, pessoal? Qual seria o principal problema que poderia gerar esse processo de comunhão entre essas cidades? Vamos lá, gente. Vamos participar aí. Ninguém arrisca? Alguém está tentando falar aí que eu não estou conseguindo escutar. Bom, pessoal, o principal problema desse processo de conurbação, caso ele não sofra uma intervenção das políticas públicas, é justamente a área de intervenção, onde vai começar uma área de intervenção de um município e onde vai terminar de outra. Tá? Então, isso precisa ser planejado para que não haja aí, um atravessamento de área de influência política de um município em relação ao outro. Tá? Isso pode gerar aí, um jogo de empurra, que a gente conhece bem no Brasil, de um município falando, essa tal área que cresceu aqui não é da minha jurisdição, é da sua. E o outro vai falar a mesma coisa. Então, esse processo de crescimento tem que ser acompanhado pelo poder público de perto. Para que uma região metropolitana seja criada, é necessário que existam um ou mais polos de atividade econômica que centralizem o dinamismo econômico da região. A centralidade na prestação de serviços também é importante na definição de uma região metropolitana. Por isso, não é uma condição obrigatória que todos os municípios da região estejam conurbados, mas sim que estejam em processo de interação mútua e sobre sua área de influência, como eu falei agora há pouco. Não o governo, ele não vai proibir, tá, a expansão da cidade, ele não tem como fazer isso, tá? Ele tem como melhorar a conversa entre esses municípios para que justamente um não entre na área de influência do outro e promova, tá, o crescimento de maneira sustentável dessa nova parte da cidade que está surgindo. Em 1973, o Congresso Nacional aprovou a Lei Complementar número 14. Sim, o processo de superlotação. Sim, ele pode fazer com que o crescimento seja ordenado. Ele não pode frear o crescimento, mas ele pode fazer com que ele seja ordenado, ou seja, trazer uma melhoria, tá, das condições para essa nova parte da cidade que está se interligando, porque muitas vezes ela acaba ficando de lado justamente por causa dessa briga de empurra. Isso leva a processo de favelização, isso leva a falta de investimento público adequado a essas pessoas que vão morar nessa área, nessa nova área urbana. Então, o poder público tem que ficar de olho. Em 1974, após a fusão dos estados do Rio de Janeiro e da Guanabara, sim, pessoal, a cidade do Rio de Janeiro era um estado independente, tá? Até 1974, chamava-se Estado da Guanabara, tá? Somente a cidade do Rio de Janeiro. Depois ela se fundiu com o restante do estado e acabou se tornando a própria capital do estado do Rio de Janeiro. Por isso que até hoje a gente tem a nomenclatura é o seguinte: quem nasce fora do perímetro, geralmente do estado do Rio de Janeiro, é classificado como fluminense, ou seja, cidadão fluminense, porque era assim que era denominado todo mundo que morava fora do estado da Guanabara e no entorno do estado do Rio de Janeiro. Tá? Bom, uma lei complementar instituiu a região metropolitana do Rio de Janeiro, totalizando naquele momento 9 áreas metropolitanas do Brasil. Bom, São Paulo, composta naquela época de 37 municípios, percebam o tamanho da conurbação de São Paulo, Belo Horizonte,
Curitiba, Rio de Janeiro e Porto Alegre, com cerca de 14 municípios cada um. Recife com 9, Salvador 8, Fortaleza com 5 e Belém com 2. Em 1998, foi criada a Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno, chamada RIDE, formada por Brasília, com 19 municípios, goianos e 2 mineiros, constituindo a 10ª área metropolitana. A partir de 1988, com a promulgação da nova Constituição brasileira, os governos estaduais passaram a ser responsáveis pela implementação das regiões metropolitanas em seus estados. Vamos observar no mapa abaixo a distribuição das regiões metropolitanas em 2010. Então, este era o panorama em 2010 das chamadas regiões metropolitanas mais significativas do Brasil, ou seja, a região que tem uma grande cidade e municípios que se conurbam com ela em volta. Tá? Então, temos aqui a Baixada Santista se conurbando com vários municípios, está se tornando uma grande área onde fica o Porto de Santos. O Rio de Janeiro, eu já citei alguns municípios que ficam conurbados a eles também, entre outras cidades brasileiras aí, tá? Com capacidade de expansão. Esse colar metropolitano amarelo, ele tende a se fundir com a área da região metropolitana conurbada e no futuro formará então uma grande mancha de conurbação próximas a essas áreas aí que vocês podem ver aí misturado aí vermelho com o amarelo, ok? Bom, formação da megalópole brasileira. Vamos entender o processo de nomenclatura de megalópole. São Paulo e Rio de Janeiro são as mais importantes metrópoles do país com influência nacional. A megalópole brasileira em formação, para muitos autores, resultados da conurbação de metrópoles. É composta de 232 municípios pertencentes ao estado do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, com destaque para o eixo da Via Dutra, Baixada Santista e Campinas. Observe a seguir o mapa da megalópole brasileira em formação. Então temos aí, eu creio que daqui a uns 40, 50 anos, teremos aí a conurbação dessas 3 grandes cidades brasileiras, tá? A unificação praticamente dessas cidades, e teremos uma grande, imensa megalópole aqui no Brasil. É o processo que está aí naturalmente se desenhando. Vocês podem ver na mancha aqui, ó, a Via Dutra, que já há algum tempo interliga São Paulo e Rio de Janeiro, e também outras vias que ligam aí o estado de Rio de Janeiro, São Paulo, à capital mineira, Belo Horizonte. Crescimento das cidades. O crescimento de 2010 indicou uma tendência de crescimento menor da população brasileira. Dessa vez, as taxas de crescimento, tanto rural quanto urbano, diminuíram com relação aos resultados dos censos anteriores. Nos resultados desse censo, a população urbana brasileira correspondeu a 84,4%, enquanto a rural representou 15,6% de habitantes fixados no campo. Pergunto novamente a vocês: qual o fator ou os fatores que vocês apresentariam para a diminuição da população brasileira? Principalmente as do meio urbano, pessoal. O que vocês poderiam apontar para essa diminuição? Vamos lá, gente. Vamos falar aí, nem que seja pelo chat. Ninguém vai arriscar? Bom, pessoal, podemos apontar os fatores que o mundo moderno vem nos apresentando, como as famílias, elas têm tomado um formato diferente, né? As mulheres têm se fixado mais no mercado de trabalho, né? Então as famílias têm ficado aí cada vez mais com um número reduzido de integrantes, porque o custo de vida aumentou bastante, tá? Então as famílias têm se planejado melhor em relação ao número de filhos que antes desejavam ter, mas na cidade a gente sabe que o custo de vida é alto. Então essas famílias têm se planejado melhor, tá? E têm tido cada vez mais menos filhos, tá? É a característica do mundo em que estamos atualmente. Bom, Brasil e a taxa de crescimento da população em 1950 ao período de 2010. Bom,
Temos aí uma taxa decrescente, tá? Cada vez mais decrescente de população. Tínhamos aí uma taxa de cerca de 5,15 pessoas por família, tá? Ela cresceu um pouquinho até 1970 e vem decaindo cada vez mais, tá? Temos aí uma taxa média, tanto na área urbana quanto no meio rural, de cerca aí de pouco mais de um filho por família, tá? Ou 1,5, podemos colocar assim dessa forma, e cada vez mais é que a tendência diminua, tá? Bom, todas as regiões brasileiras apresentaram resultados similares ao nacional, ou seja, em todas houve diminuição dos índices de crescimento populacional, tanto no campo quanto nas cidades. Também apresento outro motivo a vocês, a questão da melhoria médica, da questão do acesso, tá, das mulheres a métodos contraceptivos também, conscientização maior. Tudo isso faz com que a taxa de crescimento venha diminuindo no Brasil, crescimento populacional. O processo de urbanização, no entanto, não é uniforme em todas as regiões do país, registrando-se significativas diferenças quanto à intensidade das migrações campo-cidade, resultantes das disparidades socioeconômicas regionais. Então, a gente não pode padronizar jamais o crescimento de uma cidade com a outra, ele acontece de forma diferente por conta da questão econômica. A urbanização brasileira trouxe problemas estruturais provocados pelo descompasso entre o aumento da população urbana e os investimentos em infraestrutura necessários para oferecer boas condições de vida. Infelizmente, pessoal, o Brasil ele nunca foi um país onde o poder público ele se preocupou em, assim que verificou o crescimento de determinada área urbana, levar consigo obrigações de crescimento de infraestrutura para essa população, a não ser geralmente nas cidades planejadas. Mas mesmo assim, esse crescimento se perde quando a cidade atinge um certo ponto e as periferias começam a crescer sem a preocupação do poder público. Podemos citar Rio das Ostras como um exemplo, pessoal, de uma cidade, tá, que não era emancipada, ela pertencia a Macaé. A gente pode identificar que Rio das Ostras está neste panorama, uma cidade que aparentemente apresentou um crescimento, tá, bem planejado, um crescimento moderado, tá? Tivemos obras importantes aí, por exemplo, nós somos uma das poucas cidades litorâneas brasileiras que tem um emissário submarino, por isso a gente tem uma qualidade, tá, nas praias aqui do centro de Rio das Ostras muito boa, se comparado com outras regiões do país, tá? Tem outros bairros que têm até piscinões para conter enchente, grande volume de chuvas, tá? Mas Rio das Ostras, ela começa a mostrar uma característica do poder público brasileiro. Vocês poderiam identificar qual é? Poderiam apontar? Vamos lá, pessoal, vamos falar aí. Vamos participar da aula. Participação é importante, hein, pessoal? Não se esqueçam. Ninguém quer... Pode falar. Seguinte, com relação ao poder, né, e essa questão toda de aplicação nas áreas de periferia, quando há superlotação, queria saber se essa preocupação do governo aconteceu só na República ou também veio acontecer no Império? Bom, quem falou aí? Quero deixar registrado. João Pedro. João Pedro, obrigado pela sua participação. Eu só estou ouvindo a voz do João Pedro hoje, hein, pessoal? Bom, a preocupação, tá, em relação ao crescimento urbano, a expansão do crescimento urbano, ela nunca foi levada a sério, vamos colocar assim, como deveria ser no Brasil. Nós tivemos pequenos lapsos onde os governos das principais capitais brasileiras tiveram-se uma preocupação em revitalizar as áreas, principalmente do miolo das grandes cidades. Aqui no Rio de Janeiro, eu posso citar dois momentos, tá? O primeiro, bem no início do século XX, quando o prefeito Pereira Passos implementou uma grande reforma no centro do Rio de Janeiro, tá? Uma reforma
que desejava transformar o Rio de Janeiro deixar ele com cara de Paris, tá? Ou seja, alargar as avenidas, promover uma melhor imagem da cidade. Até para isso foi removido um morro, tá? Um morro histórico que ficava bem próximo ao mar ali da Baía de Guanabara, chamado Morro do Castelo. Ele foi totalmente retirado. Casas antigas, cortiços antigos que se aglomeravam no centro da cidade foram colocados abaixo para dar início à obra de alargamento das grandes vias, tá? Em São Paulo a gente vai ver isso também, mas depois daquele período ali, pós-Constituição de Brasília, com o crescimento das indústrias, a gente vai ter uma pequena preocupação, mas com o miolo, tá? Principal, porque é ali que ficavam as grandes fábricas. Então você tinha que dar infraestrutura para esses empresários, para que eles pudessem escoar a produção, para que o trabalhador pudesse chegar àquelas fábricas ali. Mas a preocupação sempre foi com o miolo dessas cidades. Tá? O poder público brasileiro, nem na época do Império, nem na época da República, nunca teve grande preocupação com as áreas mais afastadas, com os municípios mais afastados. Então, a gente ainda vai ver, nesse processo de conurbação, que no Brasil não há nenhuma preocupação com as novas áreas de cidades que estão crescendo. Então, a gente vai ver rede de esgoto inexistente ou deficitária, transporte público vai chegar muito, muito devagar, dependendo da área. Se não tiver uma fábrica ou uma indústria de peso ali, não vai ser eficiente. A moradia. Aqui no Brasil a gente tem um grande problema, pessoal. Moradia aqui é praticamente cada um por si. Cada um faz a sua da maneira que quiser. Tá? Eu não sei se vocês já viram um documentário sobre casas americanas, sobre modelos de cidades americanas. Vocês já viram algum muro em alguma residência nos Estados Unidos? Residência de área urbana, grande, de área urbana. Já viram alguma casa americana com muro? Não, só cerquinha de madeira. Não, só cerca de madeira. Exatamente, pessoal, porque lá o crescimento urbano desde sempre foi planejado. Tá? Então você tem um limite muito, muito bem definido do que pertence a você e do que pertence ao público. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos a calçada. A calçada aqui é de responsabilidade de cada um. Tem gente que deixa a calçada esburacada, tem gente que deixa a calçada à frente da casa, bota piso, né? Aqueles pisos escorregadios, deve ser para você cair, não passar ali, né? Ou deixa uma árvore, de repente. Concordo. Oi? Concordo com esse piso aí que o pessoal deixa para você escorregar. Exatamente. Não, aqui cada um por si, com a sua calçada e faz o que quer dela. Lá nos Estados Unidos, né, e em países também de colonização britânica, alguns como a Austrália, por exemplo, não é assim. A calçada, o limite da calçada, realmente aquilo ali é público. Tá? Mas o governo ele trata daquilo ali, ele controla aquilo ali. Tá? Temos também questão de modelos históricos de colonização diferente, mas principalmente porque é uma sociedade que sabe onde termina, onde vai o seu direito e onde ele termina. E sabe muito bem separar o privado do que é público. Tá? Infelizmente, nas cidades brasileiras, a gente não vê isso. Tá? Em relação ao Rio das Ostras, pessoal, eu dei um exemplo, que o Rio das Ostras, aparentemente, é uma cidade que começou a ser bem projetada. Se você vê o centro da cidade de Rio das Ostras, você vê ali semáforos bem localizados, você vê sinalizações para pedestres de uma certa maneira bem feita, você vê um certo grau de preocupação com o embelezamento urbano, principalmente no centro da cidade, mas é uma cidade que, com o crescimento, muitas pessoas vieram para cá por conta da qualidade de vida, etc., a gente começa a ver periferias mal cuidadas. Tá? Áreas em que você não tem asfalto, preocupação com o transporte público praticamente zero. Tá? Então, infelizmente, aqui no Brasil, o poder público ele ainda não se preocupa, tá, com a questão do crescimento urbano, tá? Principalmente quando trata da questão de redes de esgoto. Há uma máxima na política brasileira que rede de esgoto não traz voto, porque você não está vendo a tubulação de esgoto. Tá? Então, o que traz voto é aquilo que você
pode fazer com que o seu eleitor veja. E geralmente eles só fazem alguma coisa quando está próxima de eleição. A gente vê obras brotar pela cidade inteira quando está próxima de eleição. É uma estratégia de captação de votos, tá, pessoal? Bom, esses problemas são consequência da atuação também deficitária do poder público. Imigração para outros países, não entendi. Explica melhor aí. Não, isso foi da outra pergunta, Pode fazer, fica à vontade. Não, é a pergunta anterior do que você tinha falado sobre como tentar evitar o crescimento da população brasileira. É um desafio não só do Brasil, tá, mas no mundo todo, tá? A questão do crescimento populacional, pessoal, a gente sabe que a Terra ela tem recursos finitos. Então, a gente vai chegar a um ponto que vai faltar água para... No caso do Brasil, a questão da água, até que não, porque a gente é o país mais abençoado em relação ao recurso hídrico do mundo, mas vai começar a ter problema de comida, problema de abastecimento de insumos para as populações, porque não dá para produzir uma quantidade tão grande de comida para uma população que só cresce. Então, a gente vai começar a notar, pelo menos o que a gente tem visto em relação a dados estatísticos, é que populações, principalmente em alguns países em desenvolvimento, elas estão começando a diminuir. Algumas, tá? Estou dizendo algumas. Vou citar exemplos mais vivos no caso de Brasil e de China, tá? E a gente já não pode ver o mesmo panorama em relação à Índia, tá? Um panorama em que daqui a 20, 30 anos a população da Índia já seja maior do que a chinesa, mesmo tendo um país de dimensões territoriais menor, tá? Bom, falamos aí da ineficiência do poder público e da lógica especulativa do mercado imobiliário. O que isso significa? Oi. Professor, desculpa te interromper, mas o Emanuel e o João querem falar. Podem falar sim, pessoal. Pode falar primeiro, Emanuel. A pergunta assim, o professor, tem algum país lá fora que a economia é controlada? Exemplo, com taxa de preço que, em média, a população deve, assim, um supermercado pequeno, tem tipo uma taxa de preço estabelecida por cada produto ou não? Olha, de consumo por produto, não, mas a China é talvez o único país do mundo em que, sabidamente, tá, isso é aberto ao mundo, o governo chinês não esconde isso. O governo chinês ele controla o crescimento populacional já há algumas décadas. Tá? Então, você só pode ter um filho por família, e se você tiver mais de um filho, você paga uma multa altíssima para o governo. E coisas piores já aconteceram no passado, com muitos pais abandonando crianças, e essas sendo abandonadas literalmente para morrer, tá? Esses bebês, esse segundo filho, porque não tinham condições de pagar os encargos que o governo cobra caso você tenha um segundo filho. Então, eles já começaram, já de décadas para cá, a ter esse limite, tá, de ação em relação ao aumento populacional. Tá? É o único país do mundo, tá, que tem esse programa ainda vigente até os dias atuais. Eles não escondem de ninguém. Quanto ao consumo de produtos, à quantidade de alimentos que cada cidadão pode consumir ou pode comprar, isso a gente vê na ditadura aqui do lado do Brasil, a venezuelana. Tá? Ditaduras que limitam a população a ter um certo tipo de grau de consumo, tá? Porque por questões, a gente sabe que questões de controle mesmo da população, tá? Questões delicadas que organismos internacionais tentam interferir, mas é uma situação triste, tá, pessoal? Uma situação que causa a miséria da população, mas quem está lá no topo não quer largar o osso e quer a população controlada no cabresto. Tá? Isso acontece. Mas eu espero não ver esse cenário aí no nosso país, não. Tá? Cenário de controle, o que você pode gastar ou não, o que você pode comprar ou não, tá? No nosso país. Eu espero não ver isso, nem vocês. Bom, mais alguém quer fazer alguma pergunta?
Tem um comentário para fazer rapidinho. Pode fazer. Com relação aos Estados Unidos, a gente pode perceber que desde o início da revolução que ocorreu lá, o povo já é educado a cuidar do seu próprio espaço, a ter, né, a privacidade lá bem cuidada. E aqui a gente no Brasil não observa isso, ou melhor, a gente observa isso de uma forma mais interessante, porque a gente vê que cada um cuida, mas pensando só em si, não pensa no outro, entendeu? Por isso que tem esses pisos na calçada, a galera coloca lá só pensando em si, não pensa no outro que pode escorregar, pode cair ali. E por essa educação, né, ter acontecido bem tardia aqui no Brasil, né, da gente só pensar nos outros, mas pensar de uma maneira incorreta, a gente pode observar que é um dos motivos para a República ter dado certo lá nos Estados Unidos, né? Uma forma bem cultural e bem amigável, vamos supor, com relação à educação, né? Sim, eu vou deixar para vocês, quando eu abrir o fórum, eu vou colocar um vídeo do YouTube para vocês de um brasileiro que trabalha como corretor de imóveis na Flórida, nos Estados Unidos. Ele vai mostrar para vocês vão ficar página, pessoal. Até as casas mais baratas nos Estados Unidos, todas elas têm um padrão de funcionamento, tá? Você não pode ter um relógio de luz na sua casa fora do padrão. Você não pode ter um sistema de água de abastecimento fora do padrão. A metragem do seu quintal, você não pode, ainda que se você quiser construir uma grande casa, uma mansão com muro, ela não pode ser colada no muro. Você tem que respeitar uma série de normas técnicas, pessoal, normas de eletricidade. Você não pode simplesmente fazer o que a gente faz aqui, tá? Que eu comprei um terreno, eu mesmo vou lá, boto uma massa, um tijolo, uma sapata, boto o conduíte do jeito que eu quiser. Não é assim, tá, pessoal? Isso é em 100% das casas. Vocês vão ver como é que é o processo lá das casas americanas, vocês vão ficar abismados. Por exemplo, aqui você paga numa casa, para que vocês tenham um exemplo, em média, uma casa normal, de 2 quartos, um quintal, cozinha, banheiro, você paga hoje, em média, R$ 200 de luz, tá? Aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, você consegue ter uma casa com 3, 4 quartos, uma grande sala, tá? Uma grande cozinha, um hall de entrada. Tudo isso abastecido com ar-condicionado ligado 24 horas por dia, tá? Um ar-condicionado que é separado da casa, que gera, né, o ar para a casa inteira, e você paga cerca de $300 de luz, que é uma casa considerada uma casa de classe média lá nos Estados Unidos. Tá? É outro país, outro país não, é outro mundo, cara. É como se fosse aquele filme Elysium. Tá? Lá é o Elysium e aqui é o resto do que ficou da população mundial. É basicamente a favela dos Estados Unidos, só que organizada. Assim, a questão da pobreza, obviamente você vai encontrar pobreza nos Estados Unidos, você vai encontrar casas mais humildes, você vai encontrar, porque é óbvio que você vai encontrar isso. Mas, assim, em geral, tá? Se você trabalha, você consegue ter uma vida digna lá, tá? Uma vida digna. Eu vou deixar esse vídeo para que vocês vejam como é que é o processo como é que ele vende as casas, como é que ele mostra as casas por dentro. Lá a questão de, por exemplo, uma coisa que vocês nunca vão ver aqui no Brasil, ou raramente vão ver, nas casas que vocês entrarem, tá? A não ser que a pessoa seja rica ou de classe média alta. Secadora de roupa. Secadora de roupa lá, pessoal, mesmo em locais como a Flórida, que tem um clima tropical como o nosso, é como se você tivesse uma geladeira em casa. É comum, tá? Você raramente vai ver varal. Só em casas muito pobres que você vai ver varal do lado de fora. Não tem. Tá? Já é da cultura das casas americanas ter lavadora de louça, secadora de roupa, porque a luz é barata. Se você bota uma secadora de roupa aqui, tá? Brasil 2021, dentro da sua casa, você vai pagar uma luz altíssima. Nem pensar, você pode ter uma secadora de roupa ou uma lavadora de louças, entendeu? Então lá já é da cultura deles ter o básico para que você tenha o máximo de conforto dentro de casa, tá? Eu vou deixar para vocês assistirem depois lá, quando eu abrir o fórum. Bom, Professor,
Eu vi que Diga, pode falar. tipo assim, quando um americano lá ele compra uma casa, acho que ele tem que, eu não sei mais quanto tempo, eu sei que ele tem que ficar pagando a hipoteca da casa, correto? O que seria? Sim, a hipoteca da casa americana seria o nosso IPTU aqui, tá? Ah. Funciona da mesma forma, tá? Mas lá é muito mais comum. O IPTU aqui, cara, ele não é padronizado. De repente, você pode estar morando no mesmo bairro onde uma pessoa paga IPTU e você não. Entendeu? É quase que aleatório, cara. É difícil de entender. Mas o processo é o mesmo, tá? Da mesma forma que se você não pagar a hipoteca da sua casa, o imposto, ou seja, para o governo pode levar a sua casa a leilão aqui no Brasil também, tá? Não se Mas engane, não. no Brasil não acontece muito isso não, mas lá fora sim. No Brasil não acontece, mas é assim, porque o governo ele dá mais condições para você quitar, né? E outra coisa, vai rolar ação na justiça, esse tipo de coisa. Você vai provar que você não, se você perder aquela casa, você vai para a rua. Mas pela lei, se você não pagar o teu IPTU em dia, você corre esse risco. Se vai acontecer ou não, ok, mas ocorre ali, tem um risco. Tá? O que eu acho extremamente absurdo. Você compra a sua casa, a casa é sua e você tem que pagar como se fosse um IPVA da casa. Né? Um IPVA que já é absurdo. O carro é teu. Você não pode circular com o carro, você tem que pagar para circular com o carro. É inacreditável. Nos Estados Unidos não tem IPVA, tá, pessoal? Não existe essa coisa de IPVA. Isso é coisa do Brasil, infelizmente. Bom, certas áreas habitadas pelas pessoas com alto poder aquisitivo contam com excelentes serviços de infraestrutura urbana e são as regiões mais valorizadas das cidades e favorecidas pelo poder público. Prédios e casas de alto padrão, ruas pavimentadas, redes de esgoto, entre outras melhorias, servem essa população. Onde vocês acham que os principais ou os últimos governadores e prefeitos do Rio de Janeiro moram? Lá no Rio de Janeiro. Vocês têm ideia? Não. Quem mora onde, professor? Não entendi. Os últimos prefeitos que nós tivemos aqui na cidade do Rio de Janeiro, ou governadores do estado do Rio de Janeiro. Vocês sabem onde eles moram? Na zona sul, na zona leste? Não, eles moram na zona oeste do Rio de Janeiro, mas uma zona oeste para poucos. Eu ia falar que alguns estão presos, mas tudo bem, né? Não, sim, mas estou falando que eles têm imóveis lá. Eles moram lá, sim. ou moravam antes de ficarem presos, ou estão em prisão domiciliar, vamos colocar assim. Eles moram na Barra da Tijuca, pessoal, que, comparado assim, a grosso modo, é chamada de a Miami brasileira. Tá? Quem já teve no Lá Rio de só Janeiro... tem prédio alto naquela coisa, meu Deus. Lá você tem as melhores lojas, vocês encontram os melhores hipermercados, você encontra os melhores shoppings, você tem os melhores Lá, condomínios. professor, se eu não me engano, tem um aeroporto, não tem? Perto assim. Eu lembro que tinha alguma coisa de Não no aeroporto lá. núcleo da Barra, você tem colada com Jacarepaguá. É o aeródromo de Jacarepaguá. Isso aí mesmo. Jacarepaguá. Então, o que acontece? A Barra da Tijuca, pessoal, como é que eu posso falar assim? É para poucos, para pouquíssimos. Tá? E fora dos parâmetros ali da Barra, na outra parte da Zona Oeste, é onde ficam os meros mortais. Jacarepaguá também. Ou seja, onde o poder público não está se importando muito. Agora, você não vai ver uma rua com buraco na Barra da Tijuca, você não vai ver asfalto de má qualidade, você não vai ver um hospital de má qualidade. Deu para entender, né, pessoal? É por aí, tá? Bom, também são comuns os condomínios fechados nos quais essas casas ou edifícios cercados por muros e com vigilância em suas entradas tornam-se verdadeiras ilhas de segurança em locais onde há registro de violência urbana. Bom, isso tem a ver, pessoal, principalmente citando o exemplo dos Estados Unidos com a questão do porte de armas lá. Um dos fatores das casas americanas não terem muro é porque o bandido ele fica coçando a cabeça se aquele cidadão ali está armado ou não naquela casa. Provavelmente estará. Então, o cara não vai entrar no quintal do cara. Ele pode tomar um tiro. Tá? Isso tem a ver também com a questão de não ter muro lá. O fato de termos muros aqui é porque, além do poder público ser ineficiente,
tá? Provavelmente o bandido sabe que o cidadão aqui, a chance dele estar armado é 0,1%. Tá? Tem a ver isso também, tá, pessoal? Tem a ver com questão de legislação. Bom, outras parcelas da população restam confinadas em periferias sem os mesmos investimentos públicos e, portanto, sem o devido acesso a serviços prestados com regularidade em bairros mais ricos. Infelizmente, isso acontece historicamente nas cidades brasileiras, principalmente já pegando aí todo o século XX para cá. O crescimento urbano passou longe aí de planejamento com o poder público aqui no Brasil. Bom, os problemas urbanos brasileiros. Em muitas grandes cidades brasileiras, encontramos problemas como moradias precárias, ruas sem pavimentação, rede elétrica ou saneamento básico e a falta de transporte. Eu, por exemplo, eu morei parte da minha infância na zona oeste do Rio de Janeiro e eu morava numa rua muito curiosa, porque eu morava numa área de ruas, várias ruas transversais, né? Aparentemente bem urbanizada, mas a minha rua era a única que não tinha asfalto. De uma área de, vamos colocar aí, de 20 ou mais ruas transversais. A minha era a única que não tinha asfalto. Aí bastou eu me mudar para que 2 anos depois o asfalto chegasse naquela rua lá. Incrível. Bom, essa ausência de infraestrutura urbana é resultado do crescimento mal planejado das cidades, da falta de intervenção do poder público e da ausência de regulação e controle efetivos do uso do solo urbano. Infelizmente, pessoal, por exemplo, uma empreiteira quer construir um condomínio de luxo numa área que aparentemente seria de preservação ambiental. A gente sabe como funciona, né, a questão do jeitinho, aquela empreiteira, entendeu? Vai pagar um bom dinheiro, dependendo dos políticos, eles vão acionar o IBAMA vai ser permissivo e vai permitir que se construa. Da mesma forma, esse poder público depois não vai estar nem aí se isso aqui aconteceu, como vocês estão vendo aqui embaixo. Ou seja, houve um crescimento urbano com zero influência, zero controle do poder público, que gera o processo de favelização. Está aqui, ó. Infelizmente, é isso que acontece nas cidades brasileiras, pessoal. Não só no Brasil, não, tá? Hoje em dia, a gente tem favelas nas periferias de Paris, por exemplo. Isso não é só no Brasil, não, tá? Onde o poder público ele falha, tá? Ele é permissivo. Porque a gente tem que pensar o seguinte, pessoal. Tem voto aqui nessa área urbana de grandes prédios. É o mesmo voto que também tem aqui na parte da favela, na parte da comunidade. Então, se você atrapalhar a vida desse camarada aqui, entendeu? Não ser permissivo quando ele construir próximo dos grandes centros, ele não vai votar em você, ele vai votar no outro adversário seu que é permissivo com isso. Infelizmente, é assim que a banda toca, pessoal. Alguns chamam isso de democracia, tá? Bom, deixa eu voltar aqui. Bom, com a chegada de novos habitantes e o consequente aumento do contingente populacional, ocorreram o déficit de moradias e a edificação de moradias precárias em terrenos públicos ocupados ou em áreas mais distantes do centro da cidade, onde os terrenos eram mais baratos. Sem opção de moradia, a população de baixa renda ocupou cortiços. Estamos falando lá no início do século XX, tá? Final do século XIX, início do século XX. Nos bairros centrais e operários dos grandes centros urbanos. O que eram os cortiços? Eram alguns casarões velhos ou construções mais antigas para o período, onde a pessoa alugava os quartos para, às vezes, até 2, 3 famílias ocuparem aquele pequeno espaço ali, tá? Porque as cidades precisavam de operários e não havia estrutura de casas, ou seja, a fábrica chegou, mas a infraestrutura não chegou com a fábrica, e elas precisavam de gente para trabalhar. Então, o jeito era esses operários se aglomerarem nesses chamados cortiços. Ainda hoje, várias famílias vivem de maneira precária, sem acesso às condições mínimas e dignas de habitação.
Em 2010, os dados do IBGE revelaram que 88,6% do total das favelas e palafitas estava situado em 20 regiões metropolitanas brasileiras. Porque todos, pessoal, querem morar próximos aos grandes centros urbanos. Não importa se a pessoa está construindo em área de risco ou não. Ela quer morar ali porque ali ela tem mais opção de entretenimento. Às vezes ela trabalha próximo àquela região ali, tá? Então, não adianta, é todo mundo querendo a mesma coisa ao mesmo tempo. A região sudeste concentra a maior quantidade de aglomerados subnormais existentes no país. Segundo o censo, cerca de 11,4 milhões de brasileiros moravam em áreas de ocupação irregular, ou seja, favelas, e com carência de serviços públicos ou urbanizados naquele local ali. Vocês sabem qual é a primeira favela do Brasil? Ou nunca ouviram falar? Não Nunca ouvi falar, não. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu pegar uma imagem melhor. Bom, essa aqui, pessoal. É o Morro da Providência, que fica bem no centro da cidade do Rio de Janeiro, próximo à zona portuária. Essa ocupação aí, pessoal, começou lá da época da... Vocês provavelmente viram na parte de história a questão da Guerra de Canudos. Já ouviram falar? Que aconteceu no Nordeste? Ou nunca ouviram falar da Guerra de Canudos? Eu não. Então, a Guerra de Canudos, ela foi uma guerra onde o exército brasileiro enviou tropas para conter uma rebelião de pessoas que começaram a habitar uma espécie de comunidade alternativa, onde não queriam pagar impostos, não queriam submeter ao governo local lá na Bahia. Tá? Então, os soldados que foram enviados para lá foram enviados com a promessa de, quando voltassem, teriam moradias, teriam pelo menos um terreno e material para construírem suas casas. O que, infelizmente, não ocorreu. O nome favela, pessoal, vem de uma árvore que havia próximo à área onde ocorreu o combate, tá, com a questão do Arraial de Canudos. Havia uma árvore lá do sertão que se chamava favela. Tá? Então, por isso, esses homens que combateram próximos a esse local, quando voltaram, não tinham nada que o poder público lhe prometera, ou seja, não tinha nem material, nem um terreno adequado, então eles simplesmente pegavam o que havia de disposição ali de materiais que sobraram, tá, do exército, pedaços de palafita, de caixa de munição, esse tipo de coisa, e começaram a fazer as primeiras aglomerações nesse morro que vocês estão vendo aí. Então aí surgiu a primeira favela do Brasil, ou seja, o primeiro aglomerado de pessoas em uma região, principalmente região de morro, tá? Porque o Rio de Janeiro ele é recortado por várias áreas de morro ali. Então essa aí é a primeira de muitas. Bom, aí vocês têm imagens aí, outras imagens dessa favela, tá? Se tornou até cartão postal, tá, pessoal, do Rio de Janeiro, por incrível que pareça. Bom, vamos continuar. Bom, temos aqui embaixo a região sudeste, os aglomerados subnormais. Os subnormais é um nome dado aí, então, para construções irregulares. Então, temos aqui o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, obviamente as três maiores capitais em influência do Brasil, tá? Com essas ocupações irregulares, beirando aí 250 mil habitantes, 45 a 250 mil, tá? Podemos ultrapassar, às vezes, como é no caso a favela da Rocinha, tida como a maior favela da América Latina, você pode ter facilmente ali mais de 1 milhão de habitantes, tá, pessoal? É praticamente uma cidade independente. Bom, quase metade das habitações precárias está em São Paulo e no Rio de Janeiro, com aproximadamente 6 milhões de pessoas vivendo nelas. Uma das características peculiares das moradias precárias diz respeito à sua diversidade. Em São Paulo, por exemplo, muitas delas encontram-se em bairros dotados de alguns serviços públicos, em outros bairros da mesma cidade, expandem-se grandes áreas nas quais os equipamentos urbanos são deficientes ou inexistentes.
As ocupações irregulares frequentemente ocorrem em áreas inadequadas à construção de moradias. Geralmente é assim, tá, pessoal? O pessoal constrói áreas onde não deveria haver casa ali. E o que acontece depois? Construindo em costas íngremes, áreas de praia, tá? Vales profundos, baixadas permanentemente inundadas, tá? Historicamente inundadas por conta de sua geografia. Manguezais ou margens de rios, riachos e canais. Sim, infelizmente. Aí a gente sabe o que acontece depois ali, principalmente quando chove. A falta de saneamento básico é um problema muito grave nas áreas urbanas brasileiras. De acordo com dados do Ministério das Cidades, divulgados em 2016, 43% da população brasileira vive em cidades sem rede de esgoto. Como eu falei anteriormente, obra feita e escondida por asfalto não fica visível, logo não dá voto. As piores condições são registradas nas regiões Norte e Nordeste, onde 90% a 70% das residências, respectivamente, não têm acesso a esse serviço. Isso significa que, em pleno século XXI, o esgoto desses municípios continua correndo a céu aberto, ou, no máximo, em fossas caseiras. Um exemplo que eu tenho para dar para vocês também, em que eu morei lá durante um bom tempo, é a cidade de Angra dos Reis. Tá? Alguns já devem ter até visitado ou conhecem Angra dos Reis por conta das suas belas ilhas, das suas belas praias. Tá? O que muita gente não conhece é que Angra dos Reis, até os dias atuais, não possui rede de esgoto, zero, zip, nada. Tá? Então, o esgoto das aglomerações, das casas que ficam nos morros próximos ao centro da cidade, o esgoto dos hospitais, sai, infelizmente, no belo mar que era o centro da cidade de Angra dos Reis. Tá? Isso, décadas e décadas de lançamento de esgoto lá. Não há uma única rede de tratamento de esgoto naquela cidade até hoje. E é uma cidade que é cartão postal, inclusive, no exterior. Tá? Bom, por outro lado, entre os municípios brasileiros que têm coleta de esgoto, os índices de tratamento ainda são muito baixos, como a gente vai ver no gráfico a seguir, atingindo em alguns casos menos de 5% do esgoto coletado, como ocorre na região norte do país. Ao serem simplesmente lançados em rios, sem nenhum tratamento, transformam suas águas em foco de proliferação de doenças, como diarreia crônica, cólera, dengue, chikungunya, zika, entre outras doenças. Essas doenças atingem predominantemente crianças e idosos e são uma das principais causas das altas taxas de mortalidade infantil. Bom, aquele artista, às vezes, aquele cantor ou aquele ator, tá, que vocês gostam dos filmes, das músicas que vocês gostam, internacionais, que às vezes vêm para o Brasil, não pensem que eles vêm e tomam a água daqui, não, tá? Que a gente bebe. Geralmente, eles já trazem água de lá com eles. Tá? Isso já aconteceu, já houve reportagem na televisão várias vezes sobre isso. Nem morto que eles se arriscam a beber a água que a gente bebe aqui. Bom, Brasil e distribuição dos domicílios por tipo de esgoto sanitário por região em 2013. Bom, rede de esgoto, rede coletora de esgoto, tá? Nós temos cerca de 60%, dependendo da região, aqui a nível Brasil, tá? O que é muito baixo ainda. Rede coletora não significa esgoto tratado. Significa que você coletou, separou o lixo praticamente que está no esgoto, mas você não tratou ele. Fossa séptica, que é mais raro, você tem menos de 20% no Brasil, tá? Com as regiões, principalmente as regiões aí sul tendo um pouco mais, junto com a região norte, a região sul também tendo esse pouco mais desse tipo de fossa séptica, outras formas de coleta e não tinham basicamente nada. A gente pode ver então que a situação do Nordeste, comparada às outras formas de captação mais adequadas, ela é a menor aí do Brasil, e o Sudeste, infelizmente, pessoal. O Sudeste ele tem cerca de 90% quase de captação, mas aquela captação basicão, o mínimo do mínimo, tá? Como eu falei para vocês anteriormente, Rio das Ostras, a gente ainda está melhor do que muita cidade brasileira, e bota muita nisso, pessoal. Bom, eu não entrarei aqui na parte de trânsito, tá?
Eu vou deixar umas atividades para que vocês façam. Tá? Vocês gostariam de fazer alguma consideração final da nossa aula aí? Apresentar mais algum dado? Alguma coisa que vocês queiram acrescentar, pessoal? Negativo. Não, negativo. Negativo? Então, beleza, pessoal. Vou abrir o fórum, cerca de 1h da tarde o fórum estará aberto. Vou deixar o link do vídeo do YouTube que eu prometi a vocês. Galera, assistam. Como eu falei, vocês vão ficar embasbacados como é o padrão nos Estados Unidos. E eu estou falando da Flórida, que não é nenhum dos estados mais ricos economicamente dos Estados Unidos, mas onde as coisas funcionam. Tá? Lá as coisas funcionam. Tá bom? Desejo a vocês, então, uma ótima semana de estudos, tá? Fiquem com Deus. A gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.